Passando concretamente aos tipos de redes e fazendo um resumo pelos tipos de redes, porque depois nós vamos esmiuçar um bocadinho mais para a frente aqueles que são os mais impactantes, não vamos aqui andar a esmiuçar todos, porque há aí uns que atualmente até têm pouca expressão ou pouco interesse, mas fazendo aqui um resumo geral daquilo que são as redes multiplexadas que existem hoje nos automóveis, começamos por aquela que se calhar até é mais conhecida, né? CAN bus, ou chamada Controller Area Network, que é o significado de CAN, que é uma rede, a rede mais utilizada pela maioria dos fabricantes. É uma rede que surgiu na década de 80, é uma rede que não é, ou desculpem, um protocolo que não é específico para os automóveis. O protocolo CAN é utilizado também na indústria, em várias outras aplicações. Depois existem protocolos específicos, nomeadamente o protocolo que nós utilizamos no diagnóstico e na comunicação dos automóveis, que nós chamamos a rede CAN. Tá? A rede CAN não é propriamente nova, já lá tem aí umas décadas, e tem evoluído, como é óbvio, tem evoluído em termos de velocidade, em termos de fiabilidade, se bem que o conceito da rede CAN é o seu conceito original e que já agora foi uma rede onde a Bosch teve um contributo fundamental no seu desenvolvimento, o que significa que ficou afeta e grande parte grande parte não, os fabricantes que utilizam o protocolo CAN estão sujeitos ao pagamento de um FII ao seu desenvolvimento. O que é que surgiu depois? Foram surgindo outras redes de comunicação nos automóveis, uma delas a rede LIN, hoje também com muita expressão ao nível veicular. LIN, que significa Local Interconnect Network, e como o próprio nome diz, é uma linha ou uma rede de conexão local. O que é isto de uma rede de conexão local? É uma rede mais pequena, digamos assim. É uma rede mais capilar e que permite meter a conversar unidades de comando de uma determinada função. Como é o caso que está aqui neste exemplo, nesta imagem, e é meramente um exemplo, tá? Não é que todos sejam assim, é pura e simplesmente um exemplo, onde nós temos uma unidade de comando climatrónico, né, climatização automática, e na vertente Volkswagen, temos uma unidade de comando climatrónico e depois temos os servomotores, temos o motor, motor de sofagem, e todos os elementos que trabalham em conjunto com a climatização comunicam através desta Local Interconnect Network. É também bastante utilizada para alguns sistemas de infotainment, alguns que não requeram muita velocidade na sua operação. Isto porquê? Porque a rede LIN é uma rede de baixa velocidade, é uma rede que dá alguma fiabilidade, é uma rede aberta, é uma rede de código aberto, o que significa que depois cada fabricante pode utilizar este protocolo e implementá-lo em sistemas, chamados sistemas proprietários, ou seja, a Volkswagen opta por fazer aqui na unidade de climatização, depois há fabricantes que utilizam, por exemplo, para o parque assist, não é? para os sensores de estacionamento. Isto é muito versátil neste sentido, porque lá está, é um protocolo de código aberto e digamos que um investimento relativamente baixo para o seu desenvolvimento. O que é que temos a seguir? Rede VAN. Rede VAN surgiu pela mão dos fabricantes franceses, nomeadamente Peugeot, Citroën e Renault, que em conjunto com um Instituto Superior de Engenharia francês, criou o protocolo VAN. O que é isto do protocolo VAN, ou Vehicle Area Network? É um protocolo desenvolvido por estas marcas para contornar, digamos assim, as redes CAN bus de baixa velocidade. Ora, conforme eu disse há pouco, a rede CAN bus e o desenvolvimento da rede CAN bus está afeto o seu desenvolvimento está afeto à Bosch, o que significa que os fabricantes que façam a sua utilização carecem do pagamento de um FII. Ora, aquilo que os franceses tentaram aqui fazer, tentaram e na verdade conseguiram, e isto ainda foi utilizado durante alguns anos, foi fazer um protocolo idêntico àquilo que é um protocolo CAN, não é um protocolo específico, mas com muitas semelhanças ao que é um protocolo CAN de baixa velocidade, chamaram-lhe rede VAN e fizeram a sua utilização. Hoje em dia é um protocolo que já não tem muita expressão,
Mais à frente eu vou falar um bocadinho mais sobre ele, mas diagnosticar um protocolo WAN ou diagnosticar um protocolo CAN acaba por ser um bocadinho redundante, isto vai dar quase tudo no mesmo. Depois, temos outro protocolo que é o MOST. Se calhar por MOST pouca gente o conhece, ou Media Oriented System Transport, que é o que significa a sigla MOST. Mas se eu falar em fibra óptica, se calhar aí já fica mais claro para muitos de vocês. Fibra óptica que também é utilizada na comunicação automóvel, né? Às vezes fala-se aí, às vezes a malta pergunta, mas os automóveis utilizam fibra óptica? Sim, há redes multiplexadas de automóveis que utilizam fibra óptica. Normalmente, em tudo o que é afeto a infotainment, que requer alta velocidade. Porquê? Porque rede MOST, ou a fibra óptica, aliás, a própria fibra óptica é conhecida do nosso fornecimento de internet aos domicílios e aos empregos e por aí fora. E aqui, no fundo, a tecnologia é idêntica, não é? Para não dizer exatamente a mesma. É utilizada também nos automóveis, tem vantagens, tem desvantagens, falaremos dela também um bocadinho mais para a frente, mas isto só nesta parte, só nesta fase para dizer que sim, existe fibra óptica nos automóveis, protocolos que são identificados como MOST. Muitas das máquinas hoje em dia, já quando fazem um varrimento geral das unidades de comando, começam ou constroem a própria arquitetura de rede e há lá algumas em que aparece MOST. MOST, sempre que aparecer, significa que estamos perante uma rede que fisicamente é uma rede de fibra óptica. Andando aqui um bocadinho para a frente, FlexRay. Tá? E para a malta que foi chegando entretanto, não se preocupem que nós estamos só a fazer aqui dar um review sobre aquilo que são os protocolos, depois vamos miuçar mais para a frente aqueles que são os principais. Continuando então com os tipos de rede, FlexRay. FlexRay surge em 2006 pela via dos fabricantes alemães, BMW, Mercedes, Volkswagen também, que contribuíram em conjunto, desenvolveram um protocolo, este tal protocolo FlexRay, que tem uma velocidade 10 vezes superior à comunicação CAN. Em termos de velocidade, a gente já vai dar uma vista de olhos aí mais para a frente. Podemos dizer que o protocolo CAN oscila hoje em dia entre os 500 kbps por segundo, 1 megabit por segundo, e se não estivermos a falar de CAN FD ou CAN Flexible Data, mas normalmente 500 capas ou 1 megabit por segundo. FlexRay atinge até 10 megabits por segundo e é hoje bastante utilizado a nível de comunicações de tração, caixas de velocidades, injeção, etc. Grande parte dos fabricantes alemães já utilizam hoje este tipo de protocolo. Depois, como é que ele assenta, qual é que é a sua camada física, qual é que é o oscilograma gerado e que nós podemos analisar, depois já trabalhamos aí um bocadinho mais para a frente. Outro protocolo, neste caso desenvolvido pela BMW, que já caiu até em desuso, é este protocolo Byteflight, que foi na altura desenvolvido para satisfazer os requisitos de segurança, os altos requisitos de velocidade e segurança de alguns sistemas da BMW. Hoje em dia, FlexRay acaba por dar resposta a este Byteflight, e então acabou por ser descontinuado, até porque também hoje temos uma outra rede mais recente e mais rápida, que é a Ethernet. Nem de propósito, Ethernet foi implementada recentemente nos automóveis, aí há meia dúzia de anos apareceu nos automóveis, mas Ethernet não é propriamente um protocolo novo, até porque Ethernet é aquilo que utilizam os nossos computadores quando estão ligados pelo famoso cabo RJ45, não é o que a gente chama o cabo de rede, utiliza então este protocolo. Nos automóveis começou a surgir porquê? Porque hoje dá uma velocidade 10 vezes superior àquilo que é FlexRay. FlexRay permite 10 megabits por segundo, ou até 10 megabits por segundo. Ethernet permite hoje nos automóveis até 100 megabits por segundo. O protocolo é idêntico, ou é o mesmo protocolo que a gente conhece do RJ45, se bem que o RJ45 na informática hoje já chega a 1 gigabit por segundo, nos automóveis ainda não vai tão longe, para já também não há necessidade de ir tão longe, mas é definitivamente e significativamente mais rápido daquilo que nós temos hoje em dia nos automóveis. Bom, feito um overview aqui sobre os protocolos,
Como é que nós os conseguimos colocar aqui em termos de velocidade? Começando aqui neste gráfico, de baixo para cima, temos em baixo os protocolos mais lentos, digamos assim, né? Começando pelo protocolo CAN, depois passando pelos protocolos, desculpem, protocolo LIN, depois passando pelos protocolos CAN, que podem ser baixa velocidade ou alta velocidade, e a gente já vai trabalhar isso um bocadinho mais para a frente. Depois temos byte flight ali, taco a taco, digamos assim, em termos de velocidade com FlexRay, com Bluetooth também. Eu passei aqui, pá, e nós não vamos abordar essas redes mais informatizadas, digamos assim, como é o Bluetooth, como é o Wi-Fi, mas todos nós hoje sabemos que eles existem dentro dos automóveis e que, no fundo, o protocolo que está a ser utilizado é literalmente o protocolo com que os nossos auriculares comunicam com o nosso telemóvel com o carro e assim sucessivamente. Tá? Depois temos um bocadinho mais acima em termos de velocidade, MOST, ou a tal fibra óptica, que permite aqui até 22,5 kbps por segundo, ou seja, ainda mais rápido, mais, 2 vezes mais rápido do que aquilo que é FlexRay, se bem que tem algumas desvantagens, vamos ver mais para a frente. Não está aqui representado neste gráfico, porque este gráfico já é um bocadinho mais antigo do que o aparecimento do Ethernet no automóvel, mas se quiséssemos Ethernet no automóvel fica, ou haveria de aparecer, com a linha mais acima, ou a linha mais acima aqui do gráfico. Em termos de tabela, podemos fazer aqui um comparativo entre CAN, Lean, Most e FlexRay, onde temos, e aqui sim começa a interessar ver aqui alguns valores, até porque depois vamos precisar deles um bocadinho mais para a frente. Em termos de velocidades, sobretudo, nós temos linha CAN a fazer até 1 megabit por segundo. Nota, e aqui é importante a gente perceber uma coisa, e eu tenho que reforçar aqui o até 1 megabit por segundo, porque nem todos os protocolos CAN trabalham a 1 megabit por segundo. Há protocolos CAN a trabalhar a 125, há protocolos CAN a trabalhar a 250, há protocolos CAN a trabalhar a 500 capas, leia-se, e a 1 megabit por segundo. Por isso é que quando nós falamos aqui em termos de protocolo, falamos até. Da mesma forma que Lean permite aqui até 20 kbits por segundo, ou seja, 20.000 bits por segundo, até, porque normalmente ela até trabalha abaixo deste valor. Depois temos Most com 22,5 megabits por segundo. Atenção, não são kbits, são megabits por segundo. No fundo, estamos aqui a dizer que é 100 vezes mais rápida, grosso modo, que a rede Lean. E depois temos FlexRay com 10 megabits por segundo, no caso, 10 vezes mais rápida do que o protocolo CAN. Em termos de meio de transmissão, quando a gente fala aqui de meio de transmissão, o que é meio de transmissão? Meio de transmissão é o meio de transmissão é o que a gente chama a camada física, o meio que permite haver aqui a comunicação. No caso de linha CAN, 2 cabos, o famoso par de cabos entrançado, depois também já vamos ver aí um bocadinho mais para a frente. Rede LIN só com um cabo, só com um fio, aliás, é uma das características da rede LIN, é que tem um único fio. Fibra óptica com fibra óptica, como é óbvio, e FlexRay à semelhança de CAN, com 2 cabos também, eles em par entrançado. Última linha aí dessa tabela, e aqui também é interessante, é importante a gente começar a perceber o que é esta questão aqui do acesso ao bus, e o que é multimaster, o que é master slave. Quando eu falo numa arquitetura multimaster em CAN, né, começando aí da coluna da esquerda, da coluna CAN, quando eu falo em multimaster, multimaster significa tão simples quanto isto. Se eu tiver 10 unidades numa arquitetura CAN, essas 10 unidades são mestres, o que significa que são independentes entre si. Ninguém depende de ninguém. Elas comunicam em igual pé de hierarquia, por assim dizer. Quando nós passamos para quer uma lean, quer uma most, a hierarquia passa a ser aquilo que é designado por master slave ou mestre-escravo. Significa isto o quê? Num protocolo, vou dar um exemplo concreto, um protocolo lean. Um protocolo lean pode ser composto, por exemplo, entre uma unidade de comando de ajuda ao estacionamento, Park Assist, né, a unidade de comando dos sensores de estacionamento, e os respectivos sensores de estacionamento. Ora, neste caso, nós podemos dizer que a unidade de comando do Park Assist é o mestre
e os sensores que a elas estão ligados são os cravos, o que significa que há aqui uma hierarquia. E quando eu digo que há aqui uma hierarquia, é uma característica do protocolo Lean, é que os cravos não respondem a menos que o mestre solicite uma informação. Ora, o que na prática quer dizer o seguinte: sensor de estacionamento, ou por exemplo um IBS, um outro exemplo onde se calhar isso é mais facilmente perceptível, é o IBS, ou o sistema inteligente de bateria, não é? A unidade de comando fica no bordo negativo de bateria, que é um escravo de uma BSI ou de uma SAM desta vida. Depois depende da arquitetura em que ele está montado. O que significa o quê? O que significa que um IBS não tem autoridade para dizer ao seu mestre: olha, a tensão da bateria é X. Não, ele não vai fazer isso. O que ele vai fazer é única e exclusivamente responder. Se o mestre perguntar qual é que é a tensão de bateria, ele responde qual é que é a tensão de bateria. Se o mestre perguntar qual é que é a corrente que está a ser consumida ou carregada à bateria, ele responde qual é que é esse valor. Mas ele não tem a iniciativa de fazer ou de dar essa resposta. Isto em termos, depois de nós conseguirmos perceber se há comunicação bidirecional ou não, não é? Porque aqui a comunicação é bidirecional, embora nós tenhamos só um cabo, a comunicação é bidirecional, vai nos dois sentidos, acaba por ser interessante e acaba por ser importante depois a gente conseguir ali perceber se há este fluxo, esta troca de informação. Quanto aqui a FlexRay podemos dizer que FlexRay é uma CAN 10 vezes mais rápida. No fundo, são 10 otimizações de uma rede CAN, quer em termos de camada física, quer em termos da própria arquitetura, se bem que depois, na prática, FlexRay não monta as unidades de comando em paralelo, acaba por montá-las em estrela, mas isso a gente já vai dar uma vista de olhos.